Boa noite. Suspeita de fraudes e de corrupção. O ministro do Supremo, Edson Fachin, afasta do cargo o ministro do Trabalho, Welton Yomura, e proíbe o deputado do PTB, Nelson Marqueselli, de frequentar o prédio do ministério. E o presidente Michel Temer aceita o pedido de demissão de Yomura. A seleção está pronta para enfrentar a Bélgica na Copa do Mundo. Aqui em Kazan vai ser o nosso segundo jogo eliminatório em que não se pode perder. E o time belga tem mostrado que é perigoso. O técnico Tite confirma o time de amanhã com a volta de Marcelo, Fernandinho no lugar de Casemiro e Gabriel Jesus mantido no ataque. O capitão é o camisa 3, o zagueiro Miranda. Mas o Brasil sofre uma baixa. O lateral direito Danilo da seleção brasileira sofreu hoje uma entorse no tornozelo esquerdo. E segundo os médicos da seleção, não há condições de ele se recuperar a tempo de jogar na Copa do Mundo. Nossos repórteres mostram a principal tática dos adversários, a bola alta na área. E a grande versatilidade da seleção, que tem marcado gols de todos os jeitos nesse Mundial. Boeing e Embraer anunciam uma aliança em que a empresa americana terá 80% do capital. E os nossos enviados especiais à Tailândia mostram a operação para resgatar os meninos jogadores da caverna inundada. Agora, no Jornal Nacional. As equipes de emergência estão tentando antecipar a operação de resgate dos meninos presos numa caverna da Tailândia. Os enviados especiais Rodrigo Alvarez e Mário Câmara acompanham esse desafio. O caminho debaixo da terra traz um fiozinho de esperança. Em condições extremas, socorristas enfrentam temperaturas acima dos 30 graus. É aqui, no extremo norte da Tailândia, que um dos maiores dilemas de operações de resgate do mundo acontece nesse momento. O que fazer para acelerar o salvamento? Como essas crianças sobreviverão tanto tempo nesse pedaço de terra que sobrou a quase 1 quilômetro da superfície? Todos já receberam comida, remédios e cobertores. Para animá-los, a Marinha está tentando fazer funcionar mais rapidamente os cabos de comunicação. Ainda não descartaram a possibilidade de usar explosivos para abrir o caminho, mas isso seria muito arriscado. Qualquer operação para o resgate é complexa, mas até o momento a mais provável para trazer os meninos de volta é enviar os mergulhadores até o local onde foram encontrados na segunda-feira. Eles não devem sair ao mesmo tempo. Os socorristas vão demorar de 5 a 6 horas para chegar até eles, e pelo menos outras 5 no caminho de volta. Vão ter que enfrentar lama e algumas passagens que são muito estreitas para quem nada com tanques de mergulho, ainda mais trazendo uma criança na volta. Nas últimas 24 horas, as chuvas diminuíram. O alagamento tem baixado cerca de 1,5 cm por hora. Foram retirados 128 milhões de litros de água lá de dentro. Mas a ameaça de temporais no fim de semana deixa todo mundo aqui apreensivo. Aqui na entrada da caverna a gente vê o tempo todo a movimentação. Nesse momento, um grupo grande de militares vai entrando aqui para fazer o trabalho lá dentro. Olha só a quantidade de gente que tem ali entrando para reforçar o time que já está ali na entrada da caverna, tentando fazer com que as crianças possam aguentar o máximo de tempo possível, preocupados com a chuva que ameaça cair ainda com mais força e alagar lá dentro. Aí sim, o que acabaria de vez com as esperanças. Mas eles têm muita esperança aqui, continuam trabalhando na expectativa de que os meninos possam sair por conta própria. E para isso é preciso tirar cada vez mais a água que já está lá dentro da caverna. É um trabalho muito difícil e que ninguém tem certeza se vai ou não funcionar. Enquanto os pais acompanham de perto cada notícia, no mundo inteiro correntes de solidariedade se formaram. Os meninos já são donos de uma torcida gigante. Ontem foram citados pelo ex-atacante Ronaldo. E hoje receberam apoio do meio-campista da Suécia, Sebastian Larsson. Tudo o que podemos fazer é rezar por eles. Quando isso acontece, ele disse, é preciso esperar o melhor. Olha, agora a gente vai ao vivo à Tailândia, mas eu devo prepará-lo porque o Rodrigo Alvarez só vai terminar de escutar o que nós dissermos para ele
5,5 segundos depois. É o famoso delay, esse atrasozinho do satélite. Rodrigo, bom dia para você. O que eu diria é que a tua reportagem já estava cheia de informações para a gente, mas a gente queria agora aproveitar a tua presença no local para passar para a gente algumas impressões daquilo que viu e testemunhou até agora no local, Rodrigo. Bom dia, Bonner. Perdão, boa noite, né? Bom dia para nós aqui. O dia está começando, são 6h30 ainda aqui na Tailândia. Olha só o pessoal chegando aqui, ó. Uma centena de pessoas, provavelmente militares aqui, não dá para dizer nesse momento, entrando para reforçar o pessoal que trabalha lá dentro da caverna. A impressão que a gente tem, Bonner, é que eles não param um segundo e que estão determinados, ó, voluntários, militares, bombeiros, todo mundo que está aqui servindo comida, que virou a noite aqui, determinados a não sair desse lugar, a entrada da caverna Tham Luang, sem os 12 meninos e o treinador de futebol deles. A gente lembra, né? Eles entraram 13 dias atrás para comemorar o aniversário de um dos meninos, foram surpreendidos por uma chuva, a água entrou na caverna e eles ficaram lá dentro, viu? A entrada é aqui, a 4 quilômetros, sem poder sair, desaparecidos por 9 dias, até que apareceram os ingleses e começaram a fazer contato com eles. Agora, todo mundo aqui está muito preocupado, correndo contra o tempo, porque ó, o tempo de ontem para hoje, a gente dormiu aí nesse intervalo da reportagem do Jornal Nacional para agora, a chuva já começou a se armar aqui, o céu está fechado, e vem por aí, provavelmente a previsão é de tempestade para sábado, isso significaria alagamento de novo, todo o esforço que está sendo feito aqui de retirar a água seria jogado por terra. Daí essa possibilidade de talvez perfurar, né, a pedra para chegar até os adolescentes e o treinador lá embaixo. Agora, enquanto vive esse drama, Bonner, tem um outro drama na Tailândia ao mesmo tempo. Incrivelmente, uma tragédia se anunciando aí. 49 pessoas desaparecidas depois que um barco que levava aproximadamente 100 pessoas, incluindo turistas chineses, virou no mar agitado hoje, né, aqui na Tailândia, perto da ilha de Phuket. A Marinha tailandesa informou que 48 pessoas foram resgatadas e receberam atendimento e que aconteceram ainda outros 2 incidentes. Tudo isso é consequência de um fenômeno climático típico dessa região do Sudeste Asiático, conhecido como monções. E ele vem trazendo junto com ele essa chuva que a gente espera muito, Bonner, que não chegue por aqui. Porque se chegar, as coisas vão complicar. A gente vai continuar aqui acompanhando, certamente amanhã, com mais informações sobre o destino desses 12 meninos e do treinador de futebol presos na caverna Tham Luang. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, Rodrigo Alvaris, trazendo ao vivo as informações da Tailândia, depois de mostrar para a gente uma reportagem extensa sobre um assunto que é, no momento, o único capaz de dividir as atenções do planeta Terra com a Copa do Mundo que está acontecendo na Rússia. É por isso que nós vamos agora, inclusive, para o nosso estúdio de Moscou. É claro que a Renata está acompanhando com aflição todos da nossa equipe lá em Moscou e, como já vimos, até jogadores de futebol de todas as seleções. Renata, bom dia também para você já em Moscou, né? Porque aí é madrugada. Madrugada, são 2h40 da manhã por aqui. Boa noite, Bonner, boa noite a todos. Está todo mundo aí torcendo por esses meninos na Tailândia. E por aqui, falando de Copa do Mundo, claro, a expectativa é enorme. Daqui a pouco mais de 18 horas, o Brasil entra em campo para mais um jogo decisivo, dessa vez contra a Bélgica. E quem vencer, a gente sabe, avança para a semifinal. O técnico Tite confirmou o capitão e o time titular de amanhã. Mas uma baixa foi anunciada. O lateral Danilo sofreu uma lesão no tornozelo e não joga mais nessa Copa. Vamos ver na reportagem do Tino Marcos. Na entrevista mais concorrida da seleção nesta Copa, o técnico Tite tinha uma pergunta e uma resposta a dizer. Se disser assim para mim, qual é o maior desafio de um Mundial? A capacidade mental dele. As pressões, elas são impressionantes. O pior, segundo ele, foi a tensão antes da estreia. Eu estava dizendo, por que eu, de alguma forma, fiquei um pouco mais à vontade? Porque o desempenho dos atletas aconteceu. Tanto aconteceu que a seleção chega às quartas de final com apenas um gol sofrido. Tem a melhor defesa junto com o Uruguai e é o time que menos cometeu faltas. 36. O problema é que 2 delas custaram a ausência de um titular importante. Suspenso com 2 cartões amarelos, Casimiro dá a vez a Fernandinho.
E Marcelo, recuperado da lesão nas costas, volta à lateral esquerda em lugar de Felipe Luiz. Quando o treino já estava fechado para a imprensa, o lateral direito Danilo sofreu uma entorse no tornozelo, que o tira da Copa do Mundo. Mas pediu para continuar com a seleção e vai ficar em tratamento. No time titular, nenhuma mudança. Gabriel Jesus está mantido. Roberto Firmino segue no banco. Eu dei um abraço no Firmino e falei, cara, tu merecia ter entrado pelos 2 jogos que tu fez. Mas o técnico tem que saber observar, ler a necessidade do jogo. Ele olhou para mim e disse assim, eu não posso falar o que ele falou, mas ele disse assim, eu tô feliz pra caramba. Miranda vai ser o capitão pela 2ª vez nesta Copa e pela 5ª vez com Tite, como nenhum outro. O zagueiro, que não fez sequer uma falta no último jogo contra o México, é um dos pilares do, até agora, eficiente sistema defensivo da seleção. O que veremos na bela Arena Kazan amanhã? Mas o que eu busco, enquanto ideia e desafio os atletas, e me desafio antes, é manter e crescer. Manter e crescer. Manter e crescer. Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu já estou aqui em Kazan, local do jogo de amanhã contra a Bélgica. Kazan fica a 800 quilômetros a leste da capital Moscou. Tem cerca de 1,5 milhão de habitantes e é uma cidade lindíssima. Ali, ao fundo iluminado, vocês podem ver o Kremlin de Kazan. É a fortaleza da cidade. Ali dentro, lado a lado, ficam a Basílica da Anunciação cristã ortodoxa e a imponente mesquita de Kol Sharif, a maior da Rússia. A cidade tem mais de 1000 anos e se orgulha desse convívio harmônico entre povos e religiões. Bom, mas vamos falar de futebol. Vocês acabaram de ver na reportagem do Tino Marcos que o Marcelo está de volta, o Fernandinho confirmado no lugar do Casemiro e que o Gabriel Jesus está mantido no ataque. Então, vamos conversar com o Tino Marcos. Tem muitos amigos nesse jogo de amanhã, né? Sim. Jogadores que jogam juntos no mesmo clube, tem muita amizade. Será que amanhã eles viram inimigos? Inimigos cordiais, digamos assim, né, Galvão? A gente vai ver, de repente, por exemplo, o William diante do Courtois. Jogam juntos no Chelsea. Pegando só exemplo do futebol inglês. De repente, o Fernandinho marcando o De Bruyne. São companheiros no Manchester City. O mesmo clube do Gabriel Jesus, que vai ser marcado pelo Kompany. Ou seja, eles se conhecem muito bem, Galvão. É esse futebol global de hoje, né? São 2 times com muitas estrelas. São 2 times com muitas estrelas. Todos jogam em alto nível. Promessa de um grande jogo, Renata. Vai ser um grande jogo, Galvão. E o Gabriel Jesus é só uma das muitas opções de ataque que o Brasil tem para amanhã. O repertório da seleção está bem variado. Vamos ver na reportagem do José Roberto Burnier. Uma seleção versátil, que tem muitas armas e faz gols de todos os jeitos. Golaço de fora da área? Felipe Coutinho é um especialista desse quesito. A bola aérea também tem funcionado. Thiago Silva marcou de cabeça. E contra a Costa Rica, Firmino ganhou no alto e originou o gol de Felipe Coutinho. Outro ponto forte do Brasil é o contra-ataque rápido, de pé em pé. Casemiro, Douglas Costa, Neymar. Pela esquerda, Fernandinho roubou a bola e lançou Neymar. O goleiro defendeu, mas Firmino estava bem posicionado. Uma arma letal é a chegada surpresa de Paulinho na área, que resultou num dos gols mais bonitos da seleção nessa Copa. Mas a jogada que mais agradou ao técnico Tite foi o primeiro gol contra o México. Ela foi de jogada construída, o primeiro gol contra o México. A gente saiu jogando, fez a iniciação, fez a transição e fez o gol sem o adversário tocar na bola. Puxou pro meio, daí ele tocou de calcanhar para o William. Botou na frente, perna esquerda, soltou a bomba. Olha o gol! Olha o gol! Tite também comentou um fato curioso. Apesar dessa Copa já ser recordista em pênaltis marcados, claro, com a ajuda do árbitro de vídeo, o Brasil, com todo o seu poderio, ainda não colocou a bola na marca da cal. Amanhã, em caso de empate no tempo normal e na prorrogação, a seleção terá que encarar as penalidades máximas. Batida de pênalti é o cão, cara. Eu vou dizer uma coisa. Para mim, técnico de futebol, um jogo de futebol não poderia terminar em penalidades máximas. Para mim, é uma responsabilidade muito grande, ela poderia ser de outra forma. Tite deixou claro que quer resolver nos 90 minutos. Os corações brasileiros agradecem.
Olha, o Tite pode não gostar de decisão por pênalti. Muita gente não gosta, né? Mas pelo menos nesse quesito, o retrospecto do Brasil em Copas do Mundo é bem favorável. Perdemos na primeira vez em 86 para a França. Mas de lá para cá, foram mais 3 decisões e ganhamos todas. Chile nas oitavas de final em 2014, a Holanda na semifinal de 98 e, claro, a Itália na final de 94 no Tetra. Ou seja, se tivermos que ir para os pênaltis, que o bom retrospecto seja mantido. Pênalti é assunto de arbitragem, assunto de juiz Arnaldo César Coelho. Quem será o árbitro desse jogo? Boa noite a todos. O árbitro é da Sérvia, Milorad Vazic. Ele é um árbitro de 45 anos, está em final de carreira, Galvão. Me diga uma coisa, qual é a característica dele? Eu sempre pergunto isso para você. É boa para o estilo do futebol brasileiro? Ele costuma advertir de forma verbal e depois dar cartão amarelo. Na parte técnica, costuma marcar muitas faltas. Aí é que mora o perigo, porque tecnicamente ele é muito bom. Mas tem experiência, apitou Copa das Confederações, a final do ano passado aqui em Moscou, apitou já 2 jogos da Copa do Mundo e apitou um jogo final da Liga dos Campeões, que o Real Madrid ganhou do Liverpool. Portanto, é um árbitro experiente para um jogo desse. Você confia nele? Confio. Então, Renata, vamos confiar também, né? Vamos confiar. Brasil e Bélgica é um confronto que não é muito comum na história do futebol, mas temos ótimas recordações da última vez em que aconteceu. Neymar talvez lembre, já o seu companheiro de ataque só com alguém contando. Voltamos a 2002. Neymar era assim com 10 anos. E o Gabriel Jesus não mudou muito, mas só tinha 5 aninhos quando o Brasil e Bélgica se enfrentaram pela última vez. Oitavas de final na campanha do Penta, 2-0, gols de Rivaldo e Ronaldo. Além dessa vitória, tivemos outros 3 amistosos. 2 goleadas na década de 60, uma para cada lado, e um 2-1 para o Brasil em 1988. Bom, agora estou aqui com o Casa Grande. Casa, estou me lembrando aqui, em 2002, nós estávamos na cabine transmitindo o jogo do Brasil com a Bélgica nas oitavas de final. Nosso companheiro de cabine hoje, o Ronaldo, estava em campo, fez até um gol. O Brasil ganhou por 2-0, mas eu fiquei com a sensação que foi o jogo mais difícil do pentacampeonato. O próprio Ronaldo confessou que foi um sufoco, eles tiveram o gol anulado. Que Bélgica é essa? Como é que se ganha deles amanhã? Essa de hoje é assim, é uma equipe muito técnica, meio campo, um ataque muito rápido. Fez mais gols na Copa, foi o ataque que fez mais gols na Copa. Mas aí, em comparação, a nossa defesa é a defesa muito forte, se jogou bem todas as partidas. Então dá para confiar numa marcação, por exemplo, num Lukaku, que é um jogador muito difícil de ser marcado. Por outro lado, nós temos um ataque muito rápido, criativo, muita velocidade. E a defesa dele sofre com isso. Não é uma defesa à altura do meio campo e do ataque. Então eu acho que o Brasil, controlando esse meio-campo, tomando a força da partida, o contra-ataque nosso é muito rápido, é muito difícil de ser marcado. Você diria então que o Brasil tem um time mais equilibrado. Defesa forte, criatividade no ataque, eles são criativos, mas não tem uma defesa tão boa. Não tem uma defesa tão boa, o Brasil está bem na Copa do Mundo, jogou a última partida muito bem, você tem o Neymar voltando a fazer jogadas diferentes, você tem o William que jogou muito bem e você tem o Gabriel Jesus. Tudo bem, ele ainda não fez um gol, mas pode ser que ele faça o gol mais importante da Copa do Mundo. Atacante de Copa do Mundo não precisa fazer 5, 9 gols, ele precisa fazer um, aquele que dá o título. Quem sabe o Gabriel faça isso. Tá certo. Bom, Renata, por hoje nós vamos nos despedindo aqui de Kazan. Amanhã a gente volta e olha, Renata, serve para você, serve para todo brasileiro. Prepare o coração, porque vale vaga na semifinal da Copa. E tomara que amanhã a gente possa dizer, faltam 2. Boa noite. A seguir, o Supremo afasta do cargo o ministro do Trabalho, Elton Yomura, por suspeita de envolvimento em fraudes e corrupção, e ele acaba exonerado. E o Uruguai ainda aguarda a recuperação de Cavani para enfrentar a França. O ministro do Trabalho, Elton Yomura, do PTB, pediu demissão. Ele começou o dia como alvo de uma operação da Polícia Federal, afastado do cargo pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. A Polícia Federal buscou documentos e provas no gabinete de Elton Yomura, no Ministério do Trabalho. Às 7h30 da manhã, neste hotel em Brasília, Yomura foi comunicado que estava afastado do cargo de ministro do Trabalho e que também estava proibido de frequentar o ministério e ter contato com outros investigados.
Os agentes também fizeram buscas no hotel e em outro endereço dele, no Rio. Iomura foi à Polícia Federal em Brasília ainda pela manhã para prestar depoimento, mas ficou calado. Investigadores confirmaram que ele também se recusou a entregar as senhas de 2 celulares apreendidos, o pessoal e o funcional. Elton Iomura é a ponta mais recente de um loteamento político do PTB. O PTB comanda o Ministério do Trabalho desde 2016. Os postos estratégicos passam pelo aval de Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente nacional do partido. Jefferson tentou, sem sucesso, emplacar a filha Cristiane Brasil como ministra. Teve que retirar a indicação porque ela foi condenada em ações trabalhistas e o caso virou uma briga judicial que foi parar no Supremo. Elton Iomura foi a solução. A Polícia Federal diz que ele foi lançado ao cargo de ministro do Trabalho com o objetivo de permitir o prosseguimento da empreitada criminosa e que buscava viabilizar a ingerência de Cristiane Brasil e a continuidade dos desmandos de Roberto Jefferson no órgão. Ao que tudo indica, não passa de um testa de ferro dos caciques do PTB, de acordo com a investigação. Os deputados do partido, Wilson Filho e Jovair Arantes, também exercem influência política no ministério. O sobrinho de Jovair, Leonardo Arantes, chegou a ser o número 2 na hierarquia do ministério. Todos são investigados na Operação Registro Espúrio. Leonardo foi preso e exonerado do cargo em junho. Hoje o ministro foi afastado e o chefe de gabinete dele, Júlio de Souza Bernardes, foi preso. Os cargos de comando do ministério estão vazios. A terceira fase da operação também cumpriu mandados na Câmara. Agentes buscaram documentos no gabinete do deputado Nelson Marqueselli, também do PTB, que acompanhou a busca porque já estava no gabinete às 6 da manhã. Nada a temer, nada a temer. O assessor dele, Jonas Lima, foi preso, suspeito de atuar de forma ilegal na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério, para favorecer entidades sindicais. No apartamento dele, em Brasília, a polícia apreendeu R$95 mil em dinheiro. No Rio, foi preso Adriano José Lima Bernardo, superintendente regional do trabalho. Na investigação sobre as fraudes na concessão de registros a sindicatos, a Polícia Federal diz que eram favorecidas as entidades com ligações políticas e que um único registro chegou a valer R$4 milhões. A Polícia Federal pediu buscas fora do Ministério, em endereços do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB. Ele foi citado em mensagens de investigados que falavam em processos de interesse do ministro Marum. A PF queria saber se ele pode ter ligação com as fraudes, mas o pedido de buscas foi negado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo. A chefe de gabinete de Marum, Viviane Melo, foi ouvida pela Polícia Federal e negou as irregularidades. E o ministro também negou envolvimento no esquema. Nunca conversei com nenhum servidor daquele ministério a respeito de demandas de qualquer sindicato, pessoalmente ou por telefone ou por qualquer outro meio. Todavia, infelizmente, o ato de rotina de encaminhar, através da minha assessoria, pleitos que me foram apresentados por sindicalistas de Mato Grosso do Sul, em reunião pública, agendada e divulgada, se transformou em motivo de enxovalhamento da minha honra. Elton Iomura pediu demissão no início da noite. Na carta ao presidente Michel Temer, disse que jamais compactuou com irregularidades. E com a deflagração da operação, afastou todos os envolvidos, abriu sindicâncias e suspendeu os processos de registro sindical. Iomura disse que pediu demissão para evitar que o Ministério do Trabalho fique acéfalo. Temer informou que aceitou o pedido de demissão e agradeceu a dedicação de Iomura. O Palácio do Planalto informou agora à noite que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, assumiu interinamente o Ministério do Trabalho. A defesa de Elton Iomura disse que ele não sabe do que é acusado, nega qualquer ato ilícito, que ele exonerou os servidores investigados e que abriu sindicâncias. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, disse que não participou de qualquer esquema espúrio no Ministério do Trabalho e que o partido põe a pasta à disposição do governo Michel Temer. Cristiane Brasil, filha de Jefferson, declarou que espera a conclusão das investigações o quanto antes para provar que é inocente. Jovair Arantes disse que espera o mesmo, para que os culpados sejam punidos. Wilson Filho afirmou que a inocência dele vai ser comprovada. A defesa de Jonas Lima negou que o cliente tenha atuado de forma ilegal
ou tivesse qualquer ligação com os registros sindicais. A defesa de Júlio Bernardes disse que o cliente prestou todos os esclarecimentos à polícia e que ele não cometeu nenhum ato ilícito. Viviane Melo declarou que não há qualquer ilegalidade nas atividades que exerce como chefe de gabinete da Secretaria de Governo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Leonardo Arantes e de Adriano José Lima Bernardo. A Polícia Federal está investigando a ligação de contratos milionários no setor de portos com o Coronel Lima. Uma empresa que recebeu 60 milhões de reais teria como sócia oculta uma outra de fachada, usada pelo coronel, que é suspeito de receber propina para o presidente Temer. A pedido da Polícia Federal, a Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, entregou registros de pagamentos feitos à empresa JP Tecnolimp durante 15 anos. Foram quase 60 milhões de reais. A Codesp administra o Porto de Santos, onde o presidente Michel Temer tem influência política desde os anos 90. A JP Tecnolimp atua em serviços de limpeza e teria como sócia oculta a Elilan do Brasil, apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada usada pelo coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, para receber recursos indevidos de empresas do setor portuário. Lima é apontado na delação da JBS como intermediário de R$1 milhão de propina para o presidente. Ele também é dono da Argeplan e foi preso em março e depois solto. Agora, a PF mira também o contrato da JP Tecnolimp com a Codesp. Os investigadores encontraram possíveis minutas de contrato que indicam que a empresa Elilan do Brasil teria uma participação de 37,5% na JP Tecnolimp. A PF diz que a Elilan é aparentemente gestada pelos sócios da Argeplan, que, por sua vez, tem como sócia uma empresa offshore no Paraguai, a Elilan SA. Havendo dezenas de documentos que indicam a tentativa de inserção da Argeplan, de forma dissimulada para escoar parte dos recursos decorrentes deste contrato da JP Tecnolimp com a Codesp. O contador da Argeplan, Almir Martins Ferreira, foi questionado no inquérito sobre as minutas, porque ele seria gerente delegado da Elilan do Brasil. Ele disse não ter conhecimento, mas esclareceu que a Elilan tinha contratos, por exemplo, com a Rodrimar, outra empresa investigada no inquérito dos portos. O contrato milionário entre a Codesp e a JP Tecnolimp foi um dos argumentos do delegado Kleiber Malta Lopes para pedir mais 60 dias para a investigação. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito, autorizou a PF a manter a apuração em andamento até uma decisão sobre o pedido de prorrogação. O Palácio do Planalto declarou que é incoerente a afirmação de que o presidente Temer tenha mantido influência no Porto de Santos, mesmo quando foi oposição ao governo federal e desconhecia todos os responsáveis pela administração da Codesp. A Codesp afirmou que não pode opinar porque não foi notificada do teor das investigações. A defesa do Coronel Lima e da Argeplan negou todas as acusações e disse que ele não cometeu ou participou de qualquer fato ilícito ou irregularidades. A JP Tecnolimp nega ter envolvimento com pagamentos de vantagens indevidas a qualquer pessoa ou empresa e que não tem nenhum vínculo, diz ela, com a empresa Elilan do Brasil. A Elilan do Brasil declarou que é, sim, sócia da JP Tecnolimp e que não tem ligação legal com o Coronel Lima e a Argeplan. A Rodrimar declarou que não foi beneficiada pelo decreto dos portos e que nunca atuou para receber privilégio do poder público. Nós não conseguimos contato com a defesa de Almir Martins Ferreira. A Prefeitura de Manaus confirmou a morte de um bebê de 7 meses por sarampo. A primeira, desde que os casos começaram a ser notificados em março. Quase 300 pessoas tiveram sarampo na cidade. Meu nome é Josélia, moro em Silveirânia, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero para o futuro é que cenas como essa não se repitam mais. Aqui temos esgoto a céu aberto, não temos água encanada e nem ruas pavimentadas. Isso aqui, minha gente, é o retrato do descaso e da incompetência do poder público. Meu nome é Paulo Pereira, sou da cidade de Palmeiras, no estado do Piauí.
E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde os governantes têm a responsabilidade e consciência do uso do dinheiro público. E que o dinheiro público não seja jogado no mato, com obras que são iniciadas e não são concluídas. É Johnny Elton, eu falo aqui do município de Santa Fé do Araguaia, no Tocantins. E o Brasil que eu quero é um Brasil onde a gente não precise sair da rodovia e vir para o acostamento para poder passar pelas estradas, porque na rodovia mesmo só tem buraco. Meu nome é Daniel Gonçalves, eu sou aqui da cidade de Itacaré, Bahia, e neste momento eu estou aqui no bairro de Taboquinhas, uma das áreas mais importantes aqui da cidade. O Brasil que eu quero para meu futuro é um país de moradias dignas, de igualdade para todos, de mobilidade urbana, saúde, segurança e educação. Eu sou Civalina, moro aqui em Teresina de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Eu quero para o nosso Brasil, um Brasil com saúde, um Brasil sem violência. Que nossos governantes olhem um pouquinho para a nossa segurança, nossas crianças, nossos idosos. É isso que eu quero para o Brasil, um Brasil com paz, sem violência. Zé Santos de Baus Cassal, que Brasil eu quero para o meu futuro? É fácil falar, mas complicado ao mesmo tempo. Quero mais educação, conhecimento, mais escolas e menos presídios, mais saúde e emprego, igualdade sem preconceito. Quero o meu povo feliz, alegre, batido no peito. Com ou sem rima, todas as mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br. Brasil que eu quero, tudo junto. Manda o seu vídeo pra gente. Uruguai e França vão abrir as quartas de final da Copa do Mundo amanhã, às 11 da manhã. Na França, é hora de segurar a alegria pela vitória sobre a Argentina e se concentrar no novo adversário. Lucas Hernandes foi abusado, brincando de flutuar o pé sobre o gramado diante do treinador. A ordem de Deschamps era clara. Todo o time teria que esperar. Ele seria o primeiro a pisar no campo com o pé direito. Só depois do chefe, caminho livre para a seleção. Parece que só no instante em que pisaram nesse gramado, os franceses se deram conta da importância do desafio que tem pela frente. E agora eles estão gostando tanto da Copa do Mundo que querem ficar mais um pouquinho. Depois da vitória contra a Argentina, o clima de euforia demorou vários dias para passar. Mas hoje aquele sorriso desapareceu. O importante era visualizar o jogo, imaginar o estádio lotado, pensar em cada perigo que o Uruguai pode oferecer. O goleiro Lloris disse que foi normal sentir uma euforia depois de eliminar a Argentina, mas agora é preciso se concentrar. Disse ainda que é hora de ser humilde e trabalhar duro. O técnico Deschamps não tem grandes dúvidas com o que se preocupar. Matuidi é o único desfalque por levar o segundo amarelo. Os astros do time estão bem. Griezmann se recuperou de dores no tornozelo e Mbappé é um dos candidatos a ser o craque da Copa. Aos 19 anos, ele ainda só não fez chover, mas já há quem diga o contrário. No lado uruguaio, segue o mistério. Será que o Cavani vai ter condições de pegar a França? Para quem queria ver Edinson Cavani, ele apareceu. Caminhou com a bola, driblou uns cones, tudo isso bem devagar, é verdade. Mas a panturrilha esquerda já parece aguentar sem muitas dores uma brincadeira com a bola e até uma corridinha. Será que ele joga? Tá descartado? Fica pelo menos no banco? Tantas perguntas nos últimos dias parecem ter aborrecido um pouco o técnico uruguaio. E ele preferiu então deixar todas sem resposta. Não vou entrar nesse joguinho, disse Oscar Tabares. Em 24 horas, todos saberão quem será reserva ou titular e nenhuma ansiedade exagerada vai mudar a minha decisão. Vai ser preciso esperar, portanto, para ver se o treinador vai utilizar uma regra que ele mesmo implantou nessa seleção. Se um jogador não tiver condições de treinar com o grupo nas vésperas de uma partida, então não será escalado. Se não houver uma exceção, Christian Stuani deve ser o titular contra a França. 31 anos, atacante do Girona, da Espanha, 5 gols com a camisa celeste. No mais, a equipe deve ser a mesma que eliminou Portugal nas oitavas de final. Sobre o adversário, Tabares foi muito generoso nos elogios, inclusive ao técnico rival. O uruguaio disse que Didier Deschamps é inteligente para usar as peças do elenco e que montou um ataque rápido e criativo. A elegância sempre foi uma marca de Oscar Tabares. Mas a insistência no assunto Cavani mexeu com o humor dele. Aguardemos, portanto, a escalação. O professor está pedindo um pouco de paciência.
A seguir, Boeing e Embraer anunciam uma aliança em que a empresa americana entra com 80% do capital. Um técnico durão conquista a simpatia do país da Copa. O presidente Donald Trump aceitou o pedido de demissão do chefe da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Scott Pruitt. Ele estava no centro de escândalos de mau uso de dinheiro público, violações éticas e tráfico de influência. Era acusado de aceitar favores de representantes da indústria de combustíveis fósseis, que a agência tem que fiscalizar. Desde que assumiu, Pruitt agiu para reduzir o poder do órgão e foi um dos responsáveis pela decisão de Trump de abandonar o Acordo do Clima de Paris. A Embraer e a gigante norte-americana Boeing anunciaram uma sociedade na área de aviação comercial. A Boeing vai ter a maior parcela da nova empresa. O negócio decolou precisamente às 8 horas da manhã, quando a Embraer comunicou ao xerife do mercado de ações que tinha fechado o acordo com a americana Boeing. Na prática, a empresa foi dividida. A Embraer continua tendo 100% do controle da parte de defesa, segurança e aviação executiva, que são jatos pequenos. Para a aviação comercial, jatos de 70 a 150 lugares, surge uma nova empresa que terá 20% de participação da Embraer e 80% da Boeing. Os aviões da Boeing são diferentes dos aviões da Embraer, isso gera um portfólio muito mais abrangente e, portanto, para a empresa tem um efeito positivo, aumenta a competitividade dela. Pela participação na nova empresa, os americanos vão pagar 3 bilhões e 800 milhões de dólares, hoje em torno de 15 bilhões de reais. A sede da nova empresa será aqui no Brasil, mas os executivos vão responder diretamente ao presidente mundial da Boeing nos Estados Unidos. Essa empresa ficará com os produtos de maior sucesso da Embraer, os jatos de tamanho médio. Nessa categoria, a Embraer é líder mundial. Se ela não fizesse esse acordo, a própria Boeing, que estaria ou se associando com o russo, ou com o chinês, ou desenvolvendo o seu avião, provavelmente. Então teria um concorrente muito forte atrás. Hoje, 81% das ações da Embraer já estão na mão de estrangeiros, principalmente fundos de investimento. O maior acionista brasileiro é o BNDES. A associação da Embraer com a Boeing veio depois de outra grande fusão, quando a principal concorrente da Embraer, a canadense Bombardier, foi adquirida pela principal concorrente da Boeing, a Airbus. Por isso, o presidente do BNDES acha que o negócio era inevitável. Dadas as mudanças desse mercado, a Embraer precisa se reposicionar. Desde o início das negociações, em dezembro, as ações da empresa deram um salto, subiram mais de 60%. Hoje, tiveram uma grande queda. O negócio ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores, os acionistas e pelo governo brasileiro, que detém a chamada Golden Share, o poder de veto em algumas decisões. A Embraer foi criada há quase meio século. Em 1968, durante a ditadura militar, engenheiros da aeronáutica projetaram o Bandeirante, o primeiro avião de passageiros nacional. Um ano depois, o então presidente Costa e Silva conheceu o projeto depois de ter sido obrigado a pousar em São José dos Campos por causa de um nevoeiro. A Embraer foi criada oficialmente meses mais tarde, com controle estatal. Parcerias com o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e com outros países permitiram a formação de mão de obra qualificada e também de novos aviões, como o Tucano, que serve para treinamento e ataque, e numa versão mais nova é usado por mais de 10 países, entre eles os Estados Unidos. Numa parceria com a Itália, produziu os caças AMX, que equiparam as forças aéreas do Brasil e da Itália. Foi um passo a passo. O Bandeirante, o Xingu, o Tucano, cada um era um projeto mais complexo, mais avançado e com desempenho maior. A empresa passou por sérias crises nas décadas de 80 e 90. Estava à beira da falência quando foi privatizada, em 1994, no governo de Itamar Franco. Reestruturada, iniciou o desenvolvimento de aviões médios, primeiro para até 50, depois para até 120 passageiros. Iniciou uma disputa emblemática com a canadense Bombardier.
10 anos atrás, quando a Embraer estava ganhando ainda mais mercado, a empresa sofreu bastante com a crise mundial de 2008. E a consequência direta disso foi uma demissão em massa. Somente na unidade de São José dos Campos, 4.200 funcionários foram demitidos de uma vez só. Mas, como em outras crises, resistiu. Projetou uma nova família de jatos, mais econômicos e eficientes. E também um avião cargueiro. Hoje, o país inteiro olha para a Embraer e se sente orgulho do que o país foi capaz de fazer. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Oi, Bonner. Boa noite para você e para todos. Olha, Bonner, eu destaco a chuva amanhã no leste da região nordeste. O pessoal que está em João Pessoa, Maceió, Natal, no Recife e em Aracaju vai torcer aí para o Brasil debaixo de muita chuva. Sexta molhada e fria em Porto Alegre, 18 graus apenas de máxima. Chove também em outras áreas do Rio Grande do Sul. As pancadas vão continuar atingindo o extremo norte do país e tem aviso aos navegantes. Mar agitado em todo o litoral e ressaca entre Rio de Janeiro e São Paulo. Sexta ensolarada em quase todo o território. Olha aqui o amarelão no nosso mapa. No miolo do país, o tempo permanece muito seco, com índices abaixo de 20% num pedação de Mato Grosso e no norte de Goiás, no Tocantins, em parte de Minas e do interiorzão da Bahia, do Piauí e do Maranhão. Vamos às temperaturas. 8 de mínima e 26 de máxima em Brasília, 32 à tarde em Campo Grande, 36 em Palmas, com secura para dar e vender. Amanhã o dia começa de novo com nevoeiro em São Paulo, onde vários voos foram atrasados e cancelados hoje. 26 de máxima aqui na capital paulista, 30 graus no Rio de Janeiro e 20 apenas em Floripa, com névoa nessas duas capitais. A diferença entre névoa e nevoeiro está na visibilidade. Quando tem névoa na estrada, o motorista consegue enxergar o carro que está a mais de 1 quilômetro aí à sua frente. Já com o nevoeiro isso não é possível, porque o nevoeiro é muito mais denso, deixa tudo muito mais embaçado. Fechada aqui a previsão para o Brasil, a gente abre o pacote tempo lá na Rússia, mais especificamente em Kazan, onde a seleção brasileira enfrenta a Bélgica às 3 da tarde, aqui no horário de Brasília. A temperatura na hora do jogo vai ser de 21 graus. A gente vai ter umidade alta, nada de chuva e vento fraco, Bonner.